Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Bianca, eu sou arquiteta urbanista, tenho especialização em sustentabilidade dentro da ambientação de interiores e meu trabalho final de graduação foi com o tema de acessibilidade universal, projetos adaptados, ergonomia. E a partir disso, fui convidada então pelo professor Alexandre, professor e coordenador do curso, para dar sequência à disciplina de ergonomia e acessibilidade. Então essa será nossa sexta aula e eu preparei um pouco do tema de antropometria e a gente vai seguindo essa videoaula e qualquer dúvida a gente então discute no final, ok? A antropometria, então, dentro do seu significado, quer dizer medidas do homem. Né? E ela faz parte de uma ciência maior, que é a antropologia. A antropologia, então, é a ciência que estuda, né, o ser humano de forma abrangente, em todas as dimensões, sejam elas culturais, físicas, de comportamento, de linguagem. E a antropometria está dentro dessa ciência da antropologia, mas só que ela é referente, então, às questões físicas, né? As características físicas do homem. E a ergonomia, como vocês viram nas outras aulas, é a antropometria, só que caracterizada pela adaptação ao trabalho, ao movimento. Então, logo, a antropometria são as medidas do homem, né, as características físicas, e a ergonomia, ela pode ser entendida como adaptação do trabalho dos produtos às características humanas. E uma dessas características da ergonomia é essa interdisciplinaridade, visto que trabalha, né, com diversas áreas do conhecimento. E uma delas é a antropometria. Então, resumo, a antropometria está para a ergonomia. Dentro do estudo da ergonomia é abordada a antropometria, que são essas características físicas do ser humano, do corpo humano. Então, só traçando o significado da antropologia, ela deriva, né, etimologicamente falando, de palavras gregas, antropos, que quer dizer ser humano, e logos, que é ciência, estudo e conhecimento. Então, a antropologia é estudo, conhecimento do ser humano. O objetivo geral dessa ciência é entender a espécie humana, né, em todos os seus campos. E para organizar esse estudo, então a antropologia ela se divide em dois campos de estudo específicos: a antropologia física biológica e a antropologia cultural. Uma vez que a antropometria a gente está considerando como as características físicas do ser humano, ela está dentro do campo da antropologia física e biológica. Contextualizando então a antropometria, dentro do seu espaço-tempo, a gente percebe que existe uma preocupação com um sistema de proporções que data já dos primórdios da humanidade. Na Grécia, por exemplo, a gente consegue perceber essa preocupação, né, com os campos, né, da humanidade. Então, eles vão ter grandes filósofos, pensadores, matemáticos, e eles trazem essa escala humana para dentro da arquitetura. Então, eles vão traçar uma matemática perfeita, eles dão o nome
de proporção divina, e a gente entende ela como proporção áurea, e dentro dessa combinação matemática, eles vão desenvolver as arquiteturas, né, dentro de proporções humanas. Então já é um primeiro princípio dessa preocupação, né, com a escala do projeto. Já em Roma, mais ou menos a.C., nós vamos ter um grande teórico da arquitetura, que é um arquiteto e engenheiro romano. O nome dele é Vitruvius, e ele vai deixar um compilado de textos chamado da arquitetura, onde ele vai abordar métodos construtivos dentro dessa escala perfeita, dessa escala humana. E então ele vai desenvolver, né, um sistema, um desenho, qual chamamos homem vitruviano, que vai abordar todas essas características humanas e proporções. Então o desenho é um homem, né, com as suas proporções dentro de uma escala. Nesse meio tempo, entre Roma, né, entre o Império Romano e o Renascimento, a gente vai passar por outras fases, né, fase bizantina, românica, enfim, que eles simplesmente esqueceram a escala humana e desenvolveram nessas grandes obras, seus espaços, suas arquiteturas voltadas para o teocentrismo, ou seja, a escala, nesse momento, deixou de ser uma escala humana, nessa fase da história, entre o Império Romano e o Renascimento, e voltou a ser uma escala monumental, né? Uma escala para demonstrar esse poder de Deus, da Igreja, perante os seres humanos, assim. Então, esse tempo fugiu dessa escala humana, né? Da antropometria, vamos dizer. Mas lá pelo século XIV, a gente vai ter o Renascimento. E o Renascimento, ele vai estudar justamente o antropocentrismo, o que significa o homem no centro do mundo. Então, dentro dessa grande ciência da antropologia, tem o antropocentrismo, que é o homem no centro do mundo. E nesse momento, então, Leonardo da Vinci, ele faz a releitura do homem vitruviano de Vitruvius e vai voltar às proporções matemáticas divinas, dentro da proporção áurea. E é nesse período, então, que a antropologia realmente nasce, né, como uma disciplina científica, muito embora ainda superficialmente, mas já está começando, né, a apontar assim, que a proporção é importante dentro dos espaços, né, dos espaços projetados. Lá no século XIX, então, na nossa linha do tempo, existiram avanços nessa pesquisa de campo e conceitos de evolução dentro da antropologia. Então, realmente, no século XIX se percebe essa ciência ancorada já, né, estabelecida. E no século XX a gente chega no modernismo. E aí Le Corbusier, né, que é um teórico e arquiteto franco-suíço, vai entrar com o sistema modular, que vocês viram nas outras aulas também. Então, tirando essa fase entre o Império Romano e o Renascimento, onde, né, as arquiteturas e os espaços foram destinados a edifícios monumentais que fogem, né, desses sistemas de proporção humana. Então, logo do Renascimento, século XIX e depois século XX, essa preocupação já está estabelecida, né? Mas ela está, claro, em evolução, paralelamente com a evolução humana. Então, se nós evoluímos como espécie, logo o nosso sistema de proporções também, né, acompanha essa evolução. Por isso eu trouxe uma linha do tempo para a gente entender, né, que faz parte de um processo crescente mesmo. Só que até determinado momento dentro do estudo da antropometria,
a gente tinha padrões universais muito bem definidos, muito bem elaborados, mas ainda não totalmente adaptados a uma realidade. Avançando na antropometria, então a gente percebe que ela pode evoluir mais. Eu tenho medidas padrões universais, mas eu também tenho biotipos específicos que devem ser abordados quando eu estiver projetando um espaço. E logo a antropometria, então, ela está relacionada diretamente com a arquitetura, com o design industrial, com o design de interiores, com o design de produto e até com a moda. Porque, querendo ou não, eu preciso tirar medidas específicas quando eu vou desenvolver uma roupa para uma determinada pessoa, ou eu tenho medidas padronizadas, né? PMG, PMGGG. E dentro da arquitetura é a mesma coisa, dentro do design de interiores é a mesma coisa. Eu tenho um estudo antropométrico geral, né? Definido, padronizado, universal, para a gente conseguir se movimentar no mundo de forma mais abrangente. Mas eu também tenho os meus projetos para biotipos específicos. Então, eu estou projetando para a terceira idade, eu vou pensar num tipo de solução antropométrica. Se eu estou projetando uma escola para crianças de 6 meses a 4 anos, 5 anos, eu vou pensar em outro tipo de antropometria, né? E assim a gente vai conseguindo avançando com características pessoais para cada projeto, né, para cada ambientação. Então, logo no século XX, né, esses processos de projetar foram pensados dessa forma, né, mais direcionados. As medidas antropométricas já estavam pré-estabelecidas em alguns dicionários, né, algumas publicações, essas medidas universais, gerais. E aí entram se relacionando diretamente com o dimensionamento de espaços. A partir do momento que eu tenho as minhas medidas antropométricas estabelecidas, eu consigo fazer publicações com relação à arquitetura e design de interiores. Porque eu já tenho minha medida específica do meu corpo, né, corpos padronizados, universais, e eu tenho ambientes, então, projetados a partir desses princípios de medidas, em dimensionamentos de espaços. E logo com todo esse avanço eu consigo entender, então, essas duas vertentes. A vertente universal, onde eu tenho estabelecida medidas humanas e dimensões de ambientes padronizados, universais, mas eu tenho também padrões específicos para cada plano de necessidades, né, que eu estiver fazendo. Quem já teve contato com essa Bíblia da arquitetura e das ambientações interiores vai entender do que eu estou falando. Ernest Neufert, então, lá pela década de 30, ele vai publicar um livro, né, que se chama Arte de Projetar em Arquitetura, que ele faz justamente isso, ele relaciona a antropometria com o dimensionamento de espaços. Ele transforma o ser humano como uma unidade de medida e isso faz com que ele identifique a ergonomia dos espaços. Então, assim, Neufert pega todos esses padrões universais humanos, dimensiona espaços a partir desses padrões universais humanos, e mais que isso, ele movimenta esse ser humano para conseguir dimensionar esses espaços, né? Então a gente percebe nas figuras de Neufert o ser humano sentado, o ser humano em pé, o ser humano correndo, o ser humano de braço levantado, o ser humano de braço estendido. E toda essa movimentação caracteriza-se então pela ergonomia, o que chamamos de ergonomia, que é o homem dentro do seu ritmo, o seu movimento de trabalho. E a partir disso, Neufert então estabelece medidas padronizadas universais para os ambientes, para que sejam ambientes confortáveis, ergonômicos, né, dentro de padrões
de medidas, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer esse livro do Neufert, eu indico porque é o princípio de um projeto. Quando a gente senta para projetar, para desenvolver um partido arquitetônico e a gente quer ser positivo no resultado, trazendo soluções ergonômicas, soluções de ambientes adaptados, a gente tem que ter o Neufert assim, do lado da nossa prancheta, do nosso computador, porque ele é uma referência mesmo, tá? Então, assim, deixo a dica para vocês de livro, que é super importante. E avançando, a gente tem então já a nossa Bíblia, né, da arquitetura e da ambientação de interiores, com Neufert. Ele vai trabalhar então com essas grandezas médias. Ali na nossa pirâmide a gente vê essa hierarquia. Então, na base da pirâmide eu tenho as grandezas médias de peso e altura, que são básicos, né? Com os processos de avanço da arquitetura, da tecnologia, do design de interiores, da industrialização, e os avanços humanos foi percebendo-se, então, a necessidade de avançar. Então, a partir das grandezas médicas, eu vou colocar a movimentação humana também dentro das minhas grandezas de proporção. E aí, Neufert vai trabalhar com o peso, com a estatura, com as variações e com os alcances dos movimentos. Aí, deixando o Neufert um pouco de lado, porque a gente já avançou, né, da década de 30, né, nós já estamos em 2020, a gente agora pode considerar dentro de um projeto. No topo da pirâmide, as grandezas médias de peso e altura, as grandezas médias mais a movimentação, então peso, estatura, variações e alcance dos movimentos, mas a gente também pode abordar as etnias, para quem estamos projetando, alimentação, culturalmente, quem são esses meus clientes, né? E como é a saúde desses meus clientes. Eles são portadores de necessidades especiais, eles são idosos, eles têm Alzheimer, são pessoas que passaram por processos de quimioterapia, têm alguma fragilidade no corpo. Como que é a alimentação desses meus clientes, né? Eles são atléticos, né? Se movimentam bem, eles são obesos, né? Eles têm problemas de locomoção devido à obesidade. Qual é a etnia? Eu estou projetando para quem? Eu estou projetando para uma família escandinava? Eu estou projetando para uma família típica brasileira? Estou projetando para uma família oriental? Estou projetando para uma aldeia indígena? Então, tudo isso hoje deve ser abordado num projeto quando você está fazendo um partido. Então, além das grandezas médias e além das grandezas médias e a movimentação, onde Neufert consegue resolver essas questões, a gente vai avançar mais. Então, a gente vai trabalhar, além do Neufert, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, assim, sabe? Abordando todos esses pré-requisitos para a gente ter um projeto realmente eficiente. Para esquematizar isso, então, nesse gráfico, o número 1, a gente traz essas medidas antropométricas universais, que são dos padrões mundiais, e a gente tem vários artigos, vários autores que abordaram esses temas, além do Neufert, né? Eu tenho vários que eu posso passar para vocês também, com essas medidas, com a movimentação. Daí já no 2, avançando um pouco, a gente tem os padrões referenciais de projetos. Então, a partir de medidas mundiais, consegue-se ter padrões universais de projetos. Então, a gente já está chegando no espaço projetado. Tenho medidas universais, logo eu consigo ter ambientes universais. Se eu estou projetando locais que são para a sociedade, por exemplo, eu posso usar meus padrões universais, sem problema.
Eu estou projetando uma igreja, estou projetando um banco, estou projetando uma instituição de ensino, estou projetando um parque, estou projetando, enfim, algum edifício que seja para a comunidade, que seja para a sociedade, eu consigo avançando, né, esse projeto através de medidas antropométricas universais e a partir de medidas pré-estabelecidas de ambientes. Agora, se eu avanço lá para o 3, eu já vou ter uma adequação dimensional, né, para grupos específicos. Idosos, crianças, portadores de necessidades especiais. Então, logo, eu vou fazer um padrão referencial de projeto para uma instituição financeira, por exemplo, um banco, né? Dentro dessa instituição financeira, eu vou ter que ter uma adequação dimensional, por exemplo, para portadores de necessidades especiais, correto? Então, meu partido de projeto é estabelecido através de medidas padrões. Aí eu avanço essas medidas padrões e consigo dimensionar os espaços dentro desses padrões, mas aí eu avanço um pouco mais e coloco espaços também dentro desse meu sistema adaptados, adequados dimensionalmente para grupos específicos. Então, para idosos e portadores de necessidades especiais, por exemplo, dentro de uma instituição financeira. Aí eu avanço mais, vou lá para o 4. Aí eu tenho projetos personalizados. Então, não é mais uma instituição financeira, é uma casa, é uma residência, onde eu tenho idosos, onde eu tenho crianças, onde eu tenho cadeirantes, por exemplo. E daí eu já vou usar minhas referências dimensionais para ter uma base, mas eu vou avançar o meu projeto personalizado racionalizando. Então, eu vou estabelecer medidas específicas para os moradores daquela residência, para a realidade daquela residência, como as pessoas se movimentam naquela residência, como é a estatura das pessoas, qual a cultura delas, como elas se comportam. Então, isso vai ditar o meu projeto para que ele seja um projeto exemplar, para que ele seja um bom projeto, um projeto eficiente, um projeto bem elaborado. Então, nesse círculo, né, nesse gráfico, a gente consegue perceber, né, as adequações dimensionais dentro da ambientação. Só que para a gente avançar e chegar lá no círculo 4, racionalizando um projeto específico para determinado grupo de pessoas ou para determinada pessoa, a gente tem que entender o básico. E o básico é a gente perceber essa padronização, né, da antropometria universal dentro de princípios básicos para a gente conseguir estabelecer ambientes padrões para depois a gente modificar esses ambientes para racionalizar para um determinado grupo, para uma determinada pessoa. Então, Paneiro e Zelnick identificaram 10 dimensões específicas e essenciais para objetivos da engenharia humana, dentro da ergonomia. E desses 10 princípios, eles vão colocar, antropometricamente falando, altura, peso, altura quando sentado, comprimento nádega e joelhos, comprimento nádega sucupopilíteo, largura entre cotovelos, largura entre quadris em posição sentada, altura do sucupopilíteo, altura dos joelhos e espaço livre para as coxas. Então, pessoal, esse é o princípio. Vou projetar uma unidade habitacional, residencial específica, dinâmica para uma família, eu vou abordar mais ou menos, essas características físicas de cada um. Não que a gente vá seguir medindo cada integrante da família, enfim, mas a gente pode correlacionar o biotipo dessa família com estruturas que a gente já tem abordada em publicações, em livros. Mas a gente tem que perceber todas essas dimensões de medidas para realmente fazer um ambiente projetado
com princípios de ergonomia e antropometria. Então aqui, né, a gente vai observando, né, o esquema dessas 10 medidas e até algumas a mais que Paneiros e Eunice trouxeram como forma de racionalizar um projeto, né, de trazer a ergonomia para dentro do projeto. Então, lembrar também que a gente está trabalhando no Brasil, né? A gente está projetando, de repente, para brasileiros, que têm suas características próprias, suas culturas próprias. Temos um biotipo padrão, né? Se a gente entra em estudos com o nosso biotipo, a gente vai ter uma estatura mediana, um peso, né? Um percentual alto da população, com peso específico. Como é que é o cotidiano do brasileiro, como ele se movimenta. Então a gente vai abordando tudo isso dentro de um partido arquitetônico, de um partido de design de interiores, de uma ambientação. Então aqui, né, como eu já tinha abordado no slide anterior, então realmente um conceito ergonômico, ele parte de um pressuposto que a gente precisa conhecer já as medidas corporais de cada, né, de cada pessoa ou de cada grupo de pessoas. Então, em 2008, Boer e Filho ele publica um livro chamado Antropometria aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial, e ele avança um pouco, né, o que Paneiros e Eunice fizeram, e ele aplica essas medidas todas de Paneiros e Eunice dentro de ambientes construídos, dentro da ambientação de interiores realmente, da arquitetura e do urbanismo. E traz tabelas com as medidas humanas básicas e movimentações dentro do ambiente. Esse livro está em PDF, vou deixar no sistema, sala de aula, para vocês terem como referência mesmo para o ato de projetar. Quando vocês avançarem em projeto, vocês vão ter esses livros do lado, assim, Neufert, que é o básico, cartilha, a gente chama de cartilha mesmo, Bíblia, e a gente vai avançando depois com o livro do Boer e Filho, né, com antropometria aplicada à arquitetura, urbanismo e desenho industrial, que está em PDF disponível virtualmente, mas quem quiser imprimir já deixar também do seu lado quando for avançar num projeto, é uma dica importante. A gente viu, então, nesses slides, nessa videoaula, os princípios, né, de antropometria, dentro da antropologia, dessa grande ciência, vimos um pouco da ergonomia aplicada já, né, quando que a antropometria começou a ser aplicada dentro da ergonomia, né, a qualidade desse espaço projetado, como que deriva um projeto excepcional, né, um projeto realmente que tenha qualidade, que tenha uma eficiência. E para avançar, acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa realmente ancorar esses nossos conhecimentos. Aí eu sugiro uma atividade tranquila, que é um primeiro passo, né, para uma nova atividade de projeto, realmente. Então, essa atividade que eu estou trazendo seria cada um, né, individualmente, vocês tirem suas próprias medidas, considerando as 10 dimensões essenciais que Paneiros e Eunice trouxeram, né, que está lá naquele outro slide. Então, vocês peguem aquelas 10 características físicas, né, depois no próximo slide eu tenho os esqueminhas, né, dos calungas, dos croquis com o homem nas posições, para vocês pegarem como referência, e aí vocês vão tirar a medida do corpo de vocês.
A partir disso, vocês vão fazer um esquema, né, com cada título e com a sua medida ao lado direito, conforme eu vou avançando e vou mostrando ali. Depois que a gente fizer essa atividade de medição, aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre a TP01 no chat, né, no nosso Google Meet. Então aqui, né, um modelo de prancha, de quadro, para vocês se referenciarem. Então ali os 10 princípios, né, altura, peso, altura sentada, comprimento de nádega joelhos, nádega sucupopilíteo, largura entre cotovelos, largura entre quadris em posição sentada, altura do sucupilíteo, altura dos joelhos, espaço livre para as coxas. No final da flechinha, cada um coloca a sua medida. Quem quiser colocar uma foto, né, como aquelas fotos de frente, lado, costas, ou só uma foto para correlacionar com as medidas, fiquem à vontade, não é obrigatório, tá bom? E depois que a tabela individual de cada um estiver formatada, a gente vai avançar para a nossa TP01, que vai ser um trabalho bem legal. Porque aí a gente fixa o conhecimento de ergonomia e antropometria, trazendo isso para a atividade, né? Trazendo isso para o cotidiano, para a prática profissional. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado, né? Eu quis trazer de forma simples, de forma objetiva, o que é antropometria, né? Dentro da ergonomia, para a gente conseguir fazer um mapa mental, organizar realmente o estudo, né? Cada um no seu tópico específico. Tá bom? Então, até a próxima.